Bom, então, pessoal, comecei a gravar aqui a aula, tá? Não sei se vocês estão assistindo essa aula no horário da noite, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Infelizmente, eu precisei gravar a aula porque a gente está com a internet instável aqui em Pelotas. Não é em toda a cidade, né? Mas onde eu resido, sim. Veio outro alerta de chuva, até não consegui dar aula amanhã e tarde. E para não ficar caindo e tendo oscilação no momento da aula, eu preferi gravar, tá? Agora tá um pouco mais estável, consegui fazer a gravação, espero que não caia. Mas se cair, eu corto e depois junto as partes, né? A gente tá nessa aula de hoje dando uma continuidade para o assunto da legislação tributária, que é um assunto que a gente já vem conversando há umas 2 semanas. Então, nessa semana a gente encerra esse assunto. Na semana que vem a gente já entra em outro tópico. E o que a gente vai falar, né, para finalizar esse tópico? A gente vai focar basicamente em 2 aspectos, tá? Em relação à legislação tributária das empresas em geral e também nas microempresas, tá? Eu vou também deixar depois um fórum ali, logo em seguida do vídeo, tá? Caso tenha ficado algo confuso, eu peço que vocês finalizem ali os comentários para a gente ir discutindo ao longo da semana. O que eu trouxe, então, num primeiro momento, já que a gente vai estar finalizando, né, esse tópico aí de tributação? Coloquei aqui os 3 níveis de tributos que existem, que a gente já discutiu. Então, a gente já teve uma aula falando só dos tributos a nível federal. A gente já teve uma aula também falando dos tributos estaduais e municipais. Então, isso é padrão, né, para todo o Brasil, legislação tributária brasileira. E aí, o que a nossa aula de hoje traz, né? Ela traz alguns olhares em como isso se relaciona com os tipos de empresa. Como é que as empresas estão conectadas com esses tributos. E aí, para a gente discutir isso, eu trago alguns princípios que estão na Constituição, que, independente do nível ali, da esfera que está sendo cobrado, todos esses impostos precisam seguir. Então, primeiro a gente tem o princípio da legalidade. O que isso quer dizer para nós, né? Que essa jurisdição, ela não pode cobrar nada além daquilo que está previsto na lei. O outro princípio que também temos em relação aos tributos é o princípio da anterioridade. Então, esse princípio, ele fala que, por exemplo, né, vamos criar uma nova legislação aí de um tributo. Ele não pode ser aplicado de imediato, então tem que ter um tempo mínimo ali, embora não se fale em datas exatas, né, para que as empresas, né, as pessoas possam se adaptar a essa nova cobrança. O outro princípio também que é importante a gente saber é o princípio da irretroatividade. Esse princípio, ele nos diz que qualquer nova legislação que for criada, ela só pode contar a partir da data da sua criação. Então, eu não posso cobrar algo retroativo, ainda que nessa nova lei se aplique à empresa, né? Tem que se aplicar a partir da data que ela foi criada. E também temos mais 2 princípios que é importante reforçar, que é o princípio da capacidade contributiva, que quer dizer o quê? Que esse tributo, né, ele está relacionado para aquela pessoa ou para aquela pessoa jurídica, né, e de acordo com a sua capacidade de pagamento, como a gente vai ver na aula de hoje, né, que tem ali os regimes de tributação que a gente pode utilizar conforme a nossa realidade empresarial. E também, para finalizar essa questão dos princípios, nós temos o princípio da isonomia, que coloca, né, que tanto os tributos a nível federal, estadual, municipal precisam seguir ali o tratamento de igualdade para os mesmos seres que estão numa tratativa. Então, se eu sou uma empresa SA e daqui a pouco um outro aluno aqui da turma também é uma empresa SA, ele vai ter que tratar nós dois, né, por termos a mesma configuração jurídica de forma igual. Certo, pessoal? Vou seguindo, tá? Como a gente está com a aula gravada, não tem interação, mas eu quero que depois vocês possam comentar lá no chat, se algo ficou confuso ou não. Eu vou deixar o chat para a gente ter esse momento. O que é importante, então, assim, da nossa cereja do bolo dessa aula, tá? Que existem basicamente 4 formas
de se fazer os cálculos de tributação, né, para as empresas. Então, é os que a gente vai ver na aula de hoje: é o lucro arbitrado, o lucro presumido, o lucro real e o simples nacional. Tá? E aí, o simples nacional ele vai focar mais naquela questão da microempresa, que é um dos subtópicos da aula de hoje. Nesses aspectos que a gente vai se fundamentar. O que é importante a gente pensar, tá? No primeiro ponto que é trazido aqui, a questão do lucro arbitrado. Então, quem pode fazer o seu cálculo pelo modo de lucro arbitrado? Geralmente, esse modelo não costuma ser muito utilizado porque ele traz uma multa ali na fórmula de cálculo, né? Tem um acréscimo, muito por conta de que ele se usa quando a empresa não tem certeza das suas demonstrações contábeis. Então, não é algo que se usa com frequência, porque é quando ele não tem ali algum dado que bate as informações, né? Então, daqui a pouco é aquele caso assim, ó. Temos alguns valores aqui em documento, mas no sistema é outro documento, né? Ou na conta bancária está outro valor. Então, começa a aparecer inconformidades dentro do seu olhar ali de cálculo financeiro e contábil, né? Dentro dessa realidade empresarial. Aí, claro, né? Não é qualquer situação que as empresas podem adotar o lucro arbitrado, até porque seria algo muito, né, passível de abertura para erro. Então, hoje a legislação estabelece alguns critérios que pode fazer com que se permita que a empresa use essa modalidade de lucro arbitrado para fazer os seus cálculos de tributação. Então, basicamente, o que é, né? É quando a gente tem ali, como eu disse para vocês, alguma inconferência de dados físicos com dados digitais ou com as informações bancárias. Então, sempre que há algo nebuloso em relação aos valores do que está querendo se expressar legalmente falando, a empresa pode optar pelo lucro arbitrado, né? Por que não é algo assim, então toda empresa vai querer errar para fazer o lucro arbitrado? Porque em cima, né, dessa construção aí, tem um acréscimo ali de 20% dessa tributação. Então, uma forma também da Receita se validar de adquirir verbas, né, de tributação a partir de um possível erro de cálculo dos tributos empresariais. Então, assim, eu trouxe um exemplo aqui, né? Um exemplo que vocês podem se basear para compreender, mas não é algo que a gente possa considerar vantajoso, né? Mas que sim é uma possibilidade de se pensar em usar quando há algum erro, alguma falha dentro dos cálculos contábeis. Seguindo, né, as nossas conversas sobre essa questão das tributações nas empresas, logo em seguida a gente tem o lucro presumido. O que é o lucro presumido? Ele é uma forma também de apuração, né, dos tributos, que vai considerar o imposto de renda e a contribuição social. E aí também, né, não é qualquer tipo de empresa que pode aderir à forma de apuração através do lucro presumido. Hoje a legislação ela tem também ali alguns pré-requisitos que denomina, né, o que eu posso, o que eu não posso ter para usar esse método para cálculo. E aí eu deixei aqui para vocês darem uma olhada depois, tá? Como a gente não está tendo assim um momento síncrono, se eu fizer uma aula muito longa, acredito que fique cansativo para vocês absorverem, né? Então, se depois surgir dúvida, vocês me sinalizam. Também deixei um exemplo importante em relação a essa modalidade, né, de cálculo do lucro presumido, que é a variação que alguns tributos podem ter, né? Então, a alíquota ela pode variar ali de 8% a 32%, dependendo do tipo da atividade econômica que se está executando. E também deixei para vocês um exemplo de cálculo, né, de como se faz alguns exemplos de tributação. Uma coisa que é importante, acredito eu, né, de ser ressaltada, é que nós estamos numa disciplina de legislação para administradores. Então, não vamos sair daqui precisando ser contadores que executam esses cálculos, embora acredito que vocês tenham tido disciplinas de contabilidade que tragam esse olhar. E também não precisamos ser ali especialistas na área do direito, que vai saber todas essas legislações de cabeça, né?
o administrador ele dá esse suporte às áreas, então ele pode dar um suporte para a área contábil, ele pode dar um suporte para a área financeira, mas a nossa área, a administração, ela tem outros enfoques, né? Então, a gente está entendendo, né, em linhas gerais, como é que funciona essas tributações, e aí é claro que depois, se alguém quiser se aprofundar nessa área, talvez uma pós-graduação depois seja mais específico para o caso. Seguindo, então, os nossos olhares aqui, né? Nós temos o lucro real. Então, o lucro real também é mais uma forma que as empresas podem optar, né, para fazer a apuração dos tributos. Então, ela utiliza ali o lucro efetivo que a empresa teve durante um período, né, um período contábil, pode ser ali 12 meses, geralmente a gente usa para exemplificar, né, como é que a empresa faz esse tipo de tributação. E também, né, tem ali algumas questões que a legislação prevê. Quem pode optar pelo lucro real na hora de fazer a apuração dos tributos. E também, para reforçar, deixei um exemplo de como que seria, né, essa apuração aí através do lucro real. Certo, pessoal? Por fim, e não menos importante, até porque boa parte das empresas hoje no Brasil usam o Simples Nacional, eu trago essa tributação, né, essa forma de apuração de tributação, que é muito usada pelas microempresas, que é o segundo tópico dessa aula, que ele costuma ser, né? O que é o Simples Nacional? Às vezes a gente escuta bastante e não sabe exatamente o que é. Ele é uma forma que as empresas têm, né, mais simplificadas, de tributar os impostos que a gente tem na legislação brasileira. Eu deixei um link nos slides, tá? Que ajuda vocês daqui a pouco, né, na nossa área da administração. Muita gente pensa em ser empreendedor, né? Então, daqui a pouco tem alguém aí que é empreendedor ou pretende ser empreendedor. Vocês podem verificar nesse link quais são as atividades empresariais que se classificam dentro do Simples Nacional. Então, daqui a pouco vocês querem abrir um negócio, também podem se beneficiar dessa modalidade aí de tributação, né? Então, tem ali um link que dá esse olhar para vocês. Além disso, também trouxe, né, legislativamente falando, quais são os critérios que permitem que uma empresa possa ser optante do Simples Nacional. Então, não é também qualquer empresa que vai poder optar por esse regime de apuração dos tributos. Tem alguns critérios que eu mencionei aqui. Alguns são bastante importantes saber, né? Que, como, por exemplo, não passar do faturamento anual de 4,8 milhões de reais, que é ser uma microempresa, né? Uma MEI, EPP, e também os sócios dessa Simples Nacional, eles não podem ser uma pessoa jurídica. Então, o sócio do Simples Nacional, ele precisa ser uma pessoa física, um CPF, né? Isso é um fator importante para quem pensa daqui a pouco em aderir a essa modalidade de apuração dos tributos. E aí, o que é preciso também saber, né? Um exemplo de porque o que acontece, né? A gente pode pensar também que 4,8 milhões é bastante dinheiro. Então, o que o Simples Nacional faz hoje? Ele separa por faixas de rendimento quanto que vai ser a alíquota do tributo. Então, quanto mais eu tiver de receita, maior vai ser a minha tributação. Então, quanto menos eu tiver de receita, menor vai ser minha tributação. Atendendo aquele princípio lá que eu falei no início da aula, não sei se vocês lembram, né? De que a gente tem que cobrar, enquanto Estado, de acordo com a realidade do negócio ou da pessoa. Então, esse é um aspecto aí da questão do Simples Nacional. E aí, depois, né, para uma forma assim de resumir, bastante resumidamente, essas questões aí de apuração dos tributos, eu trouxe alguns olhares que sempre são mencionados, né? Que é o que muda, né? Além do arbitrado, que ele é muito pouco usado, que é principalmente quando se tem dúvidas das suas informações contábeis, o que a gente tem, né, de formas de tributar hoje para as empresas? A gente tem o Simples Nacional, que é bastante utilizado, mas aí tem as limitações de não poder faturar mais de 4,8 milhões por ano, e também não ter sócios como pessoa jurídica.
A gente depois tem o lucro presumido, que eu falei para vocês ali no início da aula, que também tem um limite de faturamento, então não pode passar de 78 milhões, e algumas sociedades jurídicas também não podem ser no lucro presumido, como, por exemplo, alguns bancos, seguradoras. E depois nós temos também o lucro real, que não nos traz ali limite de faturamento nem de razão social. Né? Então, basicamente, são esses que contabilmente as empresas podem usar como método para fazer a apuração dos seus cálculos tributários. Tá? Isso nos dá o fechamento desse assunto. Como eu tinha a intenção, né, da gente fazer uma aula síncrona, eu tinha preparado um Kahoot, não era nada longo. Eu não sei se todo mundo conhece o Kahoot, né? Mas o Kahoot ele é um site de jogos interativos. Então, eu tinha preparado algumas questões ali de múltipla escolha, onde a gente ia jogar, né? Entre os colegas iam fazer o jogo e fazer uma brincadeira até de fixação do conteúdo, né? Como a gente viu bastante coisa sobre a questão dos tributos. Infelizmente, não consegui acessar o Meet a tempo, estava travando, ou abri o arquivo, não carregava a minha câmera, então estava muito ruim de fazer essa conexão. Posso até deixar o link do Kahoot para ver se vocês conseguem jogar, mas eu acredito que não dê, porque tem que ter o start de quem fez o jogo, né? Então eu teria que startar o jogo aqui e todo mundo entrar para competir, porque é uma competição. Mas num outro momento a gente faz um Kahoot também de um outro conteúdo, né? Porque agora a gente já finaliza esse da tributação. E aí, o que eu trouxe para vocês fixarem o conteúdo dessa semana? Trouxe um e-book bem interativo do Sebrae, assim, que basicamente traz bastante informação de tudo que a gente discutiu. Para quem quer dar apoio nessa área administrativa, para quem daqui a pouco pensa em ter um negócio, já tem um negócio, tem bastante informação interessante ali. Não é um artigo longo ali, né? Ele está numa formatação de apresentação. E eu gostaria, né? Preciso que vocês façam um resumo desse conteúdo. Porque a gente tem que ter ali um complemento de carga horária das nossas aulas, né? Então, para a gente complementar essa aula da semana, vou deixar esse resumo lá para vocês fazerem. Peço que vocês formatem, tá? Em PDF e coloquem o nome de vocês. Esses últimos trabalhos aí que eu recebi, muitos estavam sem nome, estavam ali desconfigurados. Então, hoje, vocês na graduação já precisam ter noção das formatações básicas de ABNT, né? Que é o areal, o Times New Roman, tamanho 12, justificado, espaçamento 1,5, coisas básicas para daqui a pouco vocês escreverem um relatório de estágio de vocês, ou vão ter que reescrever lá o TCC. Então, é preciso ir treinando já ao longo das disciplinas, tá? Então, vou reforçar esse aspecto com vocês. Vou parar de gravar aqui e espero que vocês tenham uma boa semana e que a gente consiga se encontrar na semana que vem. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.